Então vamos para a segunda parte do nosso vídeo, né? A gente começou falando sobre o sistema nervoso, a classificação central, e agora a gente vai falar sobre a outra classificação do sistema nervoso, que é o sistema nervoso periférico, tá? Nesse segundo vídeo a gente vai entender quais são as estruturas que vão compor esse sistema. Nós vimos que na aula passada, né, no vídeo anterior, na verdade, o sistema nervoso central ele vai dar os comandos do corpo inteiro em todas as nossas funções fisiológicas, sejam elas voluntárias ou involuntárias. E essa comunicação do sistema nervoso central com as demais estruturas do nosso corpo vão ser feitas por intermédio, né, do nosso sistema nervoso periférico, né, através dos nervos, através dos gânglios, que são as estruturas que a gente vai comentar agora. Então, basicamente, o que seriam os gânglios? A gente já ouve falar tanto em gânglios, né, que realizam as sinapses, mas o que são isso? O que seria isso, né? Os neurônios, eles são formados por corpo, axônio, né? Temos lá os dendritos e outras partes das células, que é bom vocês voltarem a estudar um pouco sobre a parte, né, citológica do sistema nervoso. E esse corpo celular, ele pode se unir a outros corpos celulares, né? E essa união vai ter uma dilataçãozinha desse encontro, desses corpos celulares, que a gente vai chamar de gânglios, certo? E vai ser lá nesses gânglios que vão acontecer as sinapses, né? Nessas sinapses que a gente vai ter a comunicação entre um nervo e outro, né? Passando assim um reflexo ou uma resposta motora. Então, o que seriam os nervos, né? A gente ouve tanto falar nervo ciático, nervo tal, nervo ulnar, nervo plantar. Então, o que seria nervos? Os nervos, eles são os feixes de axônio, né? Se o aglomerado dos corpos celulares formam os gânglios, os feixes, né, de axônios que vão se unir, né, eles vão formar os nervos. Então, gente, existem neurônios de diversos tamanhos, a gente tem neurônios de até 1 metro, porque assim, para a gente poder comunicar a pontinha do nosso dedo, né, ao nosso sistema nervoso central lá, né, a gente está lá na perna com o nervo se comunicando aqui com a medula para poder ter uma resposta, né, do sistema nervoso central para a periferia. Então pode ser que esse neurônio ele tenha uma extremidade maior, né, então pode ter até 1 metro. Então os nervos nada mais são do que esses feixes de axônio, né? E esses nervos, eles podem ser de origem craniana, né? Quando eles saem do encéfalo, a gente chama de nervos cranianos, que a gente tem no total de 12 pares de nervos cranianos, né? A gente não vai aqui decorar os nomes desses nervos, porque a gente está tendo uma visão geral, tá? Agora, se você estiver no curso superior, estiver numa faculdade dando a matéria de anatomia, aí sim você vai ter que se especificar, entender, né, o nome desses 12 pares de nervos cranianos que saem do encéfalo. Já os nervos espinais, como o próprio nome já diz, a origem deles será da medula espinal, e a gente tem em torno de 31 pares, tá? Em média de 31 pares. Tem gente que considera 33 porque a gente ainda tem, né, dois nervos que saem na região do cóccix, né, mas eles não são, eles são meio que um resquício, né, que a gente tem embrionário, mas assim, não conta. Vamos dizer assim, são 31 pares, né, de nervos espinais. Então, os gânglios e os nervos basicamente são o quê? Os nossos, formado por neurônios, né, que é a unidade funcional do nosso sistema nervoso central. É a célula que vai formar o tecido, que vai formar os órgãos do nosso sistema. Então, o neurônio, gente, que é a célula nervosa, ele pode ser dividido de 3 formas. Ele pode ser um neurônio motor. Esse neurônio motor, gente, ele vai responder, né, de uma maneira geral do sistema nervoso, né, seja ele através do encéfalo ou da medula espinal, com a resposta motora do nosso corpo. São nervos que saem do sistema nervoso, né, para o corpo. Então essas células nervosas, esses neurônios que saem do sistema nervoso
para o músculo para ter a resposta motora, eles são chamados de neurônios eferentes. Quando a gente tem a letra E, quer dizer saída, né? Tudo que é exterior é tudo fora. Então, esses neurônios que vão estar saindo do sistema nervoso central para a periferia são os neurônios eferentes. Já aqueles que estão lá, né, na parte da nossa pele, né, que a gente consegue ter aquela sensação de calor, se a gente sente cócegas, né, se alguém coça aqui no pescoço da gente sente cócegas, é porque existe um nervo ali na nossa pele que vai estar recebendo essa informação e levando para o sistema nervoso central. Então, esses nervos que saem da periferia, levando esse reflexo, né, de calor, de frio, né, dessa cócega para o sistema nervoso central, a gente vai dizer que são neurônios sensitivos e eles são neurônios aferentes, tá? Então, o que leva são os neurônios aferentes e os que trazem a resposta motora, os neurônios eferentes, tá? Mas existem também os neurônios que são considerados mistos, que têm essas duas funções, tá certo? Então, para vocês entenderem também, existe uma divisão do sistema nervoso periférico. Ele pode ser classificado como sistema nervoso periférico somático, né? Esse sistema nervoso, ele é o sistema nervoso voluntário, eles vão estar inervando tecidos os tecidos musculares esqueléticos, né, que a gente tem um controle. Então, se eu quero, por exemplo, pegar um piloto, né, esse comando que eu fiz aqui voluntariamente foi comandado pelo meu sistema nervoso periférico somático, é voluntário. Então, a musculatura esquelética, ela vai ser inervada por esses nervos do sistema nervoso periférico. Já o sistema nervoso autônomo, ele vai ser o quê? Responsável pelo controle, né, das atividades involuntárias do nosso corpo, né? Eles vão estar inervando o tecido da musculatura lisa, cardíaca, né? Então a gente vai controlar a respiração, a frequência cardíaca, né? A questão da digestão, tudo isso a gente não comanda, a gente não fala assim, estômago agora comece a fazer digestão, coração começa a bater, até porque a gente não tem como dizer pare de bater, porque a gente precisa desse funcionamento ininterruptamente. Então, o sistema nervoso periférico, ele vai comandar atividades voluntárias, que seria o sistema nervoso periférico somático, como involuntárias, que seria o sistema nervoso periférico autônomo. E esse sistema nervoso periférico, por sua vez, autônomo, ele é também subdividido em sistema nervoso simpático e sistema nervoso periférico parasimpático. Aí vocês pensam, o simpático é aquele que as pessoas que são muito sorridentes têm. Não tem nada a ver, não tem relação com isso. Na verdade, gente, todos nós temos esses dois sistemas no corpo. E eles basicamente vão ser antagônicos e vão ser estimulados, né, a partir das situações do dia a dia. Então, se a gente tem, por exemplo, uma situação de estresse, né, qual vai ser o sistema nervoso que vai estar sendo estimulado? O sistema nervoso simpático, né? O sistema nervoso simpático, ele vai liberar um neurotransmissor chamado de noradrenalina, que é o neurotransmissor de fuga ou luta. Então, se a gente está numa situação de estresse em geral, se a gente fosse uma pessoa que morasse na selva e a gente estivesse perto de um leão, tem um leão correndo em nossa direção, o que é que a gente sente naquela hora? Um estresse, né? E a gente libera um neurotransmissor que vai contribuir ou para eu entrar em confronto com o perigo ou para eu fugir, né? O mais correto seria fugir nessa situação, né? Então, quais seriam as atividades que a gente teria no corpo acontecendo? Nesse momento a digestão vai parar, né? A atividade da digestão para, mas em contrapartida a gente dilata os brônquios, então a gente respira mais oxigênio, né? A gente aumenta a frequência respiratória, a gente aumenta a frequência cardíaca, a gente aumenta a pressão arterial, né? A pupila dilata, né? Para a gente poder enxergar melhor. Então, a gente vai irrigar mais a musculatura e favorecendo, assim, a fuga ou a luta. Então, existem situações, por exemplo, de uma pessoa que é assaltada
e ela quando vai relatar, meu Deus, eu corri de uma maneira que eu nunca imaginei que fosse correr, eu corri tão rápido, uma capacidade que eu nunca imaginei que fosse alcançar, porque ela de fato teve um aumento da sua capacidade pelo estímulo do sistema nervoso simpático. Então, por sua vez, o sistema nervoso parasimpático ele vai ser estimulado numa situação de relaxamento, vai ser tudo o contrário que acontece no sistema nervoso simpático. Então, o neurotransmissor do sistema nervoso periférico autônomo parasimpático vai ser a acetilcolina. Tá? A acetilcolina, por sua vez, ela vai estimular tudo o contrário do sistema simpático, né? Ele vai estimular a digestão, né? Ele vai diminuir a pressão arterial, ele vai aumentar a sensação de sono. Então, quando a pessoa está com essa situação de relaxamento, quem vai estar atuando é o sistema nervoso periférico parasimpático, tá certo? Então, cada um deles vai ter uma origem específica, desses nervos vão ter uma origem específica da nossa medula espinhal, né? E vão produzir efeitos diferentes no corpo, e tudo isso para favorecer, né, as diversas situações do dia a dia. Então vão favorecer, né, as situações de perigo para que a gente tenha como combater esse perigo, e as situações de relaxamento para a gente desenvolver as atividades que podem ser feitas nesse momento, tá certo? Então basicamente, gente, vamos ficar nessa parte com o sistema nervoso periférico, eu não vou me aprofundar muito, tá? Nossa apostila tem mais assuntos referentes a isso, e a gente vai continuar falando sobre a parte agora neuropsiquiátrica, né? A gente vai falar sobre a questão também histórica da loucura, tá? A gente está na matéria de psiquiatria, porém a gente está voltando um pouco da anatomia, e no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre esse movimento antimanicomial, tá certo? Então estudem, voltem quantas vezes forem necessários, né? Dê pausa e anota o que for preciso, e as dúvidas a gente vai tirar depois, né, na nossa live, né, para a gente poder passar para um próximo assunto, ok? Então, tchau, até a próxima!